Olá, produtores, técnicos e demais interessados pelo setor do agro. Sejam bem-vindos. Esse nosso encontro tem o objetivo de passar informações relevantes relacionadas ao manejo da floração na cultura da mangueira. Vamos discutir aqui sobre as podas de produção, uso de reguladores de crescimento, maturação de ramos e indução floral. A possibilidade de produção durante todo o ano é o diferencial de maior interesse na exploração da cultura da mangueira em diversas regiões, sobretudo em regiões onde temos o baixo índice pluviométrico. Assim, o manejo adequado da parte aérea, sem alterar a atividade metabólica, favorece a floração e é o que vem direcionando os trabalhos de escalonamento da produção da manga com o objetivo de atender todos os mercados disponíveis. Para se obter bons ramos produtivos, é necessário realizar a prática da poda de produção. Esse tipo de poda refere às atividades realizadas durante a fase produtiva da planta e normalmente são feitas após a etapa da colheita. Nessa etapa estão incluídas atividades de limpeza, abertura da copa, correção da arquitetura da planta, além da poda lateral e de topo. Geralmente o produtor deve fazer uso de tesouras de poda ou serrotes, devendo fazer apenas um corte acima do atrinol do primeiro fluxo tomado antes da última poda de produção. Esse manejo serve para sincronizar o crescimento vegetativo das copas das mangueiras. É o primeiro passo necessário no manejo da floração. Tal trato cultural resulta no crescimento uniforme ao longo da planta e permite que os ramos estejam no mesmo estágio fisiológico de maturidade, tornando o manejo mais eficiente. Para ter um maior volume de produção, é necessário produzir uma estrutura bem ramificada. A intensidade da poda não deve ser a mesma durante todo o ano, sendo programada em função da época em que será feita a indução floral. A poda mais severa da mangueira não deve ser praticada quando se deseja a floração da planta fora do período normal e que coincide com a ocorrência de altas temperaturas e altos índices de precipitação pluvial. Nessa época, são recomendadas podas menos severas e ainda aguardar a emissão de 2 a 3 fluxos vegetativos antes de se aplicar o regulador vegetal para o início do posil dos ramos produtivos da mangueira. Na fase de floração, podemos ainda ter uma outra poda para eliminar a brotação vegetativa. Isso deve ser feito quando há ocorrência de uma brotação indevida próxima à época de aplicação do nitrato. O produtor pode reduzir ou eliminar esses danos causados por esse problema, aplicando um estresse hídrico para aumentar o grau de maturação do fluxo vegetativo inferior e, em seguida, podar a vegetação nova e iniciar as pulverizações com nitrato de potássio, cálcio ou amônio, para estimular a brotação das gemas florais. Depois da poda de produção, é necessário fazer uma maturação do ramo e, para alcançar esse objetivo, o produtor deve usar algumas ferramentas, como por exemplo, o uso do déficit hídrico, através do manejo de irrigação ou o uso de reguladores de crescimento. A preparação dos ramos através do manejo de irrigação é um método que consiste na redução gradual da quantidade de água, ocasionando um estresse hídrico e assim favorecendo a maturação mais rápida e uniforme dos ramos. Quando bem conduzido e dependendo do estado nutricional da planta, observamos o efeito desejado em cerca de 30 a 70 dias. O grande inconveniente desse método é a dependência das condições climáticas, não devendo ocorrer precipitação nessa etapa, o que restringe a produção a um determinado período do ano. O uso de retardantes vegetais ou reguladores de crescimento, como é exemplo do paclobutrazol, mais comumente conhecido como PBZ, são amplamente aplicados com o objetivo de desenvolver um manejo de floração da cultura. Essa técnica permite a produção da manga em qualquer época do ano. O PBZ regula o crescimento vegetativo da mangueira, por meio da inibição da síntese das giberelinas. Sua forma de aplicação é mais eficiente quando feita a diluição em 1 ou 2 litros de água, que depois é despejada na projeção da copa. É importante que a solução seja aplicada uniformemente no solo, sob a projeção da copa, pois uma má distribuição pode trazer como consequência uma floração desuniforme. O produtor deve ter cuidado de eliminar as ervas espontâneas e os restos de poda, caso estes sejam uma camada espessa, visando assegurar que o produto se deposite diretamente onde há uma maior concentração de raízes. Depois da aplicação do regulador vegetal, é necessário que seja feita uma irrigação plena no pomar, pois a água será um meio de transporte que levará o produto até as raízes, para ser absorvido pelas plantas e iniciar o processo de inibição das brotações nas gemas apicais dos ramos. A irrigação deve ser mantida normalmente por 30 dias. O PBZ deve ser aplicado na planta depois da emissão de pelo menos
2 fluxos vegetativos após a poda de produção. Para se definir a quantidade de PBZ a ser aplicada em um pomar, deve-se considerar diversos fatores, como por exemplo, a variedade, o tamanho das plantas, o tipo de solo, o método de irrigação, o clima durante o manejo da brotação vegetativa visando a floração. Normalmente, as recomendações são para o uso de meia a 1,5 gramas do ingrediente ativo por metro de diâmetro de copa. Essa quantidade é uma referência para se conseguir o travamento das plantas, mas tudo depende das condições do pomar. Cerca de 30 a 60 dias após a aplicação do PBZ, o produtor pode fazer o uso de sulfato de potássio no manejo da maturação dos ramos. Essa substância tem a função de conter a emissão dos ramos vegetativos, devendo ser utilizado de 2 a 4 aplicações, em concentrações que variam de 2 a 2,5%. O tempo entre as pulverizações vai depender do aspecto das plantas em resposta ao uso do produto. Os sinais de maturação dos ramos dados pelas plantas são arredondamento do último fluxo do ramo produtivo, exudação do látex das gemas terminais, que ocorre próximo à época de diferenciação da gema floral, e a epinastia das folhas maduras, que tem um formato similar ao de um guarda-chuva aberto, apresentando folhas com tonalidade de verde escuro e bastante quebradiças. Após verificar a maturação completa dos ramos, é necessário induzir a planta ao florescimento. Para isso, o produtor precisa fazer uso de nitratos, devendo ser aplicados via foliar por meio de pulverizações. As doses comumente utilizadas variam de 2 a 4% para o nitrato de potássio e de 1,5% a 2% para o nitrato de cálcio. A resposta às pulverizações com nitrato depende do estado de maturação dos ramos, cujo processo é obtido por meio do estresse hídrico e o uso de reguladores vegetais, como citamos anteriormente. As pulverizações com nitrato devem ser feitas nas horas com temperaturas mais amenas, sendo o início da noite o momento mais oportuno, quando essas condições favorecem a absorção e minimizam os danos à planta, melhorando assim o índice de floração. As pulverizações diurnas podem favorecer a fitotoxidez, ou seja, a queima das folhas. O número total de pulverizações depende do índice de brotação que se for obtendo. Abordamos aqui aspectos relacionados ao manejo da poda de produção e indução floral da mangueira. Pontos de bastante relevância para quem busca o alto rendimento do seu pomar. E para isso, devemos enfatizar que a eficiência do manejo de floração da mangueira depende do estado nutricional e fitossanitário das plantas. E para que isso ocorra de forma satisfatória, é necessário que o produtor tenha um bom planejamento. Para maiores informações, procure o Senar e o Sebrae da sua região.